Lorenzo Mammi e eu sou professor na Faculdade de Filosofia da USP e um dos curadores dessa exposição. Então, Murilo Mendes é mais conhecido por ser um dos maiores poetas brasileiros do século XX, mas ele teve uma atividade muito importante como crítico, como organizador de exposições de arte, como incentivador de artistas, tanto no Brasil, da década de 20 até a década de 50, quanto depois na Itália, onde ele emigrou. Foi ser professor na Faculdade de Letras de Roma, em 57. A gente quis resgatar esse segundo aspecto, que é menos conhecido, da função dele na história da arte brasileira. Meu nome é Thaisa Palhares, eu sou professora do Departamento de Filosofia, professora de Estética do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e uma das curadoras da exposição Murilo Mendes, o Poeta Crítico. Eu acho que o Murilo, de certa maneira, ele faz parte, né, de um grupo de escritores e literatos, né, e poetas modernos, modernistas, né, diríamos do começo do século XX, que tinham essa relação com as artes visuais, né, com as artes plásticas, né. Então a gente pode, obviamente, que o nome mais conhecido de todo mundo é o Mário de Andrade, mas a gente pode pensar no próprio Manuel Bandeira, né, que também tinha uma atividade crítica. E o Murilo também, então, eu acredito que é mais uma dessas figuras, né, que na primeira metade do século XX, num momento específico, né, onde a arte moderna brasileira, ela estava sendo discutida e um pouco definida, essa relação entre literatura, eu acredito, artes visuais, música, ela era muito mais orgânica talvez do que a gente possa imaginar ou do que é hoje, né? É meio um pouco natural a atividade de crítica do Murilo em comparação com os seus contemporâneos, né? Não é algo totalmente fora. O Murilo não é exatamente uma exceção, né, dentro desse panorama de escritores modernistas que estavam buscando pensar a identidade da arte brasileira, o que é a arte brasileira moderna no começo do século XX. Bom, meu nome é Maria Bethânia Amoroso, atualmente sou professora colaboradora do Departamento de Teoria Literária da Unicamp. Pensando nessa exposição, eu poderia pensar em dois pontos de partida. Primeiro, é a própria obra poética do Murilo Mendes, porque quando se fala em obra poética, necessariamente isso inclui a prosa do Murilo Mendes. Então tem um volume, que é o que está disponível até hoje, para quem se interessar por Murilo Mendes, que é Poesia Completa e Prosa. Na poesia do Murilo Mendes, há já a presença de textos, né, mais ou menos poesia, poéticos, em estrito senso, falando de artistas, de quadros, de obras, do interesse do Murilo pela crítica e pela história da arte e pelas obras. O que eu acho interessante, né, assim, o que se destacou, né, a partir das pesquisas que a gente começou a fazer em relação ao Murilo, é que a gente percebe que a crítica do Murilo, ela não é uma crítica esporádica. Alguns, assim, o Manuel Bandeira, por exemplo, tem uma crítica de arte, o Manuel Bandeira exercia crítica de arte, mas, de certa maneira, não de uma maneira tão constante como depois, quando a gente vai buscar os textos e vai analisar a produção do Murilo, como foi para o Murilo essa produção da crítica de arte. O Murilo vai surgindo como dentro desse panorama, né, onde era relativamente comum poetas escreverem sobre artes visuais ou sobre escultura ou artes plásticas em geral. Eu acho que, de uma certa maneira, se a gente olha para trás fazendo uma análise histórica, talvez o Murilo seja, no Rio de Janeiro, né, aquela figura um pouco similar ao Mário de Andrade, o que o Mário de Andrade fazia em São Paulo, né, em termos de crítica de arte, né? Pelo fato de que a gente percebe que o Murilo, e eu acho que isso fica bastante claro na exposição, ele convivia com esses artistas. Não era uma crítica de arte que ele fazia simplesmente por encomenda, de certa maneira um pouco mais afastado, não. Ele de fato frequentava um meio, né, um meio cultural, onde esses artistas estavam presentes. Então, de fato, tem uma troca muito grande entre, no caso aqui, o crítico e os artistas, né? O artista mais conhecido, né, que a gente sabe que o Murilo era muito próximo, é o Ismael Neri, e foi por meio mesmo da obra do Ismael Neri que o Murilo começou a fazer a crítica de arte, né? Então, tanto como crítico de arte quanto como colecionador, o Ismael Neri é uma figura central para entender a crítica do Murilo, né?
Por outro lado, eu acho que o Murilo nunca teve medo, né, receio de defender as suas ideias, inclusive em relação ao que seria então essa tal dessa arte moderna brasileira, né? Ou se é que existe uma arte moderna brasileira, mas enfim, eu acho que ele nunca se esquivou também de discordar publicamente de certas ideias que ele não concordava, né? Então essa relação muito forte entre arte e política, ou uma definição da arte brasileira como simplesmente muito ligada a uma identidade muito nacionalista, né, que a gente sabe que nos anos 30 começou a ser muito forte no Brasil, e que eu acho que é algo que não interessava ao Murilo, né? E ele não teve receio de se colocar publicamente em relação a isso, né? Eu acho que existiam ali conflitos de opiniões, conflitos de ideias, né? E que eram sempre muito respeitosas, né? Porque o Murilo era tanto amigo do Mário de Andrade quanto era amigo do Mário Pedrosa, mas ao mesmo tempo discordava dos dois, né? Porque a gente acha que, em geral, se vê essa formação, né, do que seria o moderno no Brasil de uma maneira muito assim unitária, né? Muito com uma única versão. E eu acho que estudar a crítica do Murilo, né, olhar para os artistas que o Murilo olhou, né, abre leque assim para outras interpretações do que seria esse moderno, né? Eu acho que a figura do Ismael Neri, ela é emblemática nesse sentido. Então, o Murilo Mendes só viajou para a Europa a primeira vez em 52, porque ele era muito informado. Rio de Janeiro era uma cidade muito internacional, né, já desde a década de 20, mas ele não tinha recursos, nunca foi de família rica, etc. Já em 52 ele fez contatos muito importantes e começou. Ele já tinha uma coleção relevante de obras brasileiras e também estrangeiras no Rio, mas começou a comprar obras dos artistas que ele gostava, Picasso, Braque, Max Ernst, etc., nessa época. E depois, quando ele migrou em 57, ele se mudou para Roma, ele ficou muito próximo dos artistas de vanguarda daquela época e foi muito solicitado para escrever em catálogos. Ele foi curador da Bienal, do pavilhão brasileiro da Bienal de Veneza em 64, por solicitação da própria Bienal de Veneza, foi indicado pelos italianos. Então ele teve essa vivência se transformou numa coleção que é única no Brasil. Então a gente quis também trazer à tona esse caráter de colecionador dele, essa proximidade com esses movimentos de abstracionismo, não só italianos, mas Soto, por exemplo, o último livro que ele escreveu foi com Soto, que é um grande artista venezuelano, enfim. Artistas europeus que ele ficou muito próximo, Maria Helena Vieira da Silva, e Alberto Magnelli, que é um autor fundamental para a Escola de Paris e para o expressionismo italiano, de que ele escreveu desde 52 até fizeram projetos em comum, álbuns de litografias. Então é toda uma história a ser contada muito rica de elementos, de nomes importantes. Então, foi uma curadoria importante porque, primeiro, era a primeira vez que se construiu o pavilhão da Bienal de Veneza. Antes de 64, a Bienal de Veneza não tinha pavilhão, era hospedado no pavilhão italiano. Aí eles decidiram construir, mas a construção foi muito atrapalhada, então só saiu nos últimos momentos. E quando já estava em construção, veio o golpe. Então, quando veio o golpe, não tinha ainda curadoria, nada tinha sido decidido. E aí a própria comissão italiana sugeriu o Murilo, que estava na Itália. Ele viajou para o Brasil, montou muito rapidamente uma lista de artistas a partir dos artistas que ele próprio tinha mostrado, porque ele organizou, junto com outros, mas ele foi fundamental, uma galeria na Embaixada Italiana de Roma, que mostrou pela primeira vez na Europa Volpi, Weissman, Geldi, enfim, toda essa importante produção brasileira. E aí ele trouxe esses artistas para a Bienal, fez uma sala especial para Tarsila do Amaral, trouxe os artistas como, por exemplo, Maria Bonomi, que já tinha trabalhado na Itália, o Kreisberg, que estava em Paris. Se conseguiu, em 2 meses, montar uma excelente exposição, talvez uma das melhores escolhas do pavilhão. E a gente conseguiu recuperar várias obras que estiveram nessa exposição. Então,
Na última sala, a gente tentou reconstituir um pouco como foi essa exposição. Na última sala, a gente recuperou as fotos do pavilhão inaugurado. A curadoria partiu da coleção dele, que agora está em Juiz de Fora, na fundação do museu, na universidade, mas o Museu Murilo Mendes, que justamente foi reconstruído a partir da coleção, da biblioteca dele, etc. Então tem uma parte relevante que vem da coleção. A gente completou, no que diz respeito à primeira parte da atividade dele, das décadas de 20 e décadas de 50, a gente completou com outras coleções, inclusive porque essa coleção foi vendida, ele não levou para a Itália. A coleção que tem em Juiz de Fora é a coleção que estava na Itália. Então faltavam coisas da primeira fase, Cícero Dias, Gheldi, Ismael Neri, e a gente completou um pouco com mais obras. Tentou de reconstituir justamente a partir, por exemplo, da coleção dos catálogos, ele escreveu, tentou completar com obras que ele justamente não tinha, mas sobre o qual ele tinha escrito, como é o caso do Morandi, como é o caso do Fontana, do Soto e de muitos outros. A gente tentou completar também sobre uma coisa que ele dava muita importância, que é a presença da obra de arte como ilustração da página impressa. Jornal, livro. Ele dizia que ele foi influenciado um pouco das palestras do Le Corbusier no Rio. Então ele dizia que a arquitetura moderna não exigia mais o quadro decorativo. E, portanto, a arte migrava para a página de jornal, para a página do livro. E isso criava uma relação nova entre imagem e texto, que é aquilo que ele prezava também como poeta. A gente pensou com muito cuidado na cronologia que acompanha a sala do início até o fim e conversa com a disposição das obras. Uma questão que se colocou logo para os curadores era como tornar compreensível, mais compreensível para o visitante a presença do texto crítico e tentar mostrar na cronologia como é que esse texto crítico foi aparecendo ao longo da vida do Murilo Mendes, né? Então, tem vários momentos da cronologia onde nós citamos trechos que nos pareceram com a força suficiente para evidenciar esse caráter do crítico de arte do Murilo Mendes. Mas, ao lado disso, faltava ainda um modo de tornar mais presente essa crítica. Um dos modos que nós encontramos foi criar uma vitrine onde seriam expostos todos, e não são poucos, né, os catálogos das exposições dos artistas italianos, mas não só, mas fundamentalmente italiano, né, expor a maior parte, dá para quem está visitando, vai ver as capas, mas um ou outro texto também vai aparecer, livros, né, livros que ele escreveu, e aí eu acho que essa vitrine ela colabora, né, para essa presença do crítico. O documentário ele foi feito na década de 70, na verdade ele terminou em 74, o documentário, e o Murilo morre em 1975. Esse documentário acaba tendo uma função muito importante. Primeiro, porque a filmagem foi feita pelo Alexandre Eulalio, que foi professor da Unicamp, mas teve também um período da vida dele onde ele lecionou literatura brasileira na Itália, em Veneza. Esse documentário, ele presta grandes serviços, digamos assim. Primeiro porque ele registrou essa casa, que é uma casa muito mitológica, digamos assim, né? Essa casa onde Murilo expunha essa coleção. É o lugar onde ele vivia, então isso tem um interesse por si. E também porque você tem, muito antes de que se tivesse informações mais completas sobre a coleção, porque essa coleção foi comprada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? A gente já tinha o contato com a exposição, porque o Murilo tinha esse hábito, digamos assim, quer dizer, uma das primeiras imagens da exposição é um quarto onde ele expunha os quadros do Ismael Neri. Nesse documentário você tem o registro, então, do Murilo, né, Murilo no final dos anos 70, um pouquinho antes da morte, da voz do Murilo,
né, do local, da obra, né, das obras que ele recolheu, e é um documentário particular, porque ele não é um documentário stricto sensu, né? Ele tem uma narração que é uma narração que ela não chega a ficcionalizar, mas ela dá um recorte, uma interpretação, né? Uma interpretação para a vida do Murilo na Itália. Mas assistindo ao filme, quer dizer, me pareceu que é possível interpretar ali também como uma despedida do Murilo, né? Então tem uma das falas do Murilo, ele fala um texto que é sobre Roma, que é um texto escrito, publicado, e aí no final ele se refere ao Brasil, ao Rio de Janeiro, não tenho mais, adoro o Rio de Janeiro, mas lamento voltar porque não teria mais os meus amigos. E é curioso, porque esses meus amigos estão lá no início da exposição. A primeira sala são os amigos. Então, quer dizer, na verdade ficou um movimento vivo, né? Quer dizer, um movimento vivo desse começo do Murilo e desse fim do Murilo.